Olá, estamos de volta ao Descomplicando o Diagnóstico de Certeza da Doença do Refluxo. Eu tenho uma pergunta para vocês que, quando eu era mais novo, batia muito. Quando eu devo indicar, no raciocínio da doença do refluxo, uma manometria esofágica de alta resolução? Estou aqui na mesa com uma das grandes entendedoras, uma das mulheres que mais estuda motilidade digestiva no mundo, nossa querida Carla Granja, e eu gostaria de forma objetiva, Carla, quando devo indicar uma manometria no diagnóstico da doença do refluxo? Eu devo indicar de forma objetiva quando eu quero propor uma mudança de tratamento para esse paciente, em especial quando o paciente vai realizar algum tratamento que seja invasivo, endoscópico ou cirúrgico. Então, objetivamente te respondendo, é assim: diante de um paciente com certeza diagnóstica da doença do refluxo gastroesofágico, eu indico a manometria esofágica porque eu quero avaliar como está funcionando esse esôfago sobre o qual eu vou intervir. Então, eu quero saber como está a peristalse, como está a coordenação, como está a força contrátil do corpo esofágico, e eu quero documentar se existe uma falência da barreira anti-refluxo. É isso que a manometria esofágica fornece de informação. Se existe alguma contraindicação em realizar, por exemplo, um procedimento cirúrgico, porque eu estou tratando aquele paciente como se fosse doença do refluxo, mas ele tem uma desmotilidade importante. Então, muitos pacientes que muitas vezes são refratários, aí a gente vai sair da certeza diagnóstica muitas vezes, mas que eles são refratários, a gente vai avaliar na manometria esofágica e observar que existe essa desmotilidade. É um paciente que estava tratando uma pirose refratária, não tinha certeza diagnóstica da doença do refluxo, você faz uma manometria e, surpreendentemente, esse paciente tem uma acalase. Porque não necessariamente esses pacientes evoluem de imediato com uma disfagia. E eu acho que outra informação que eu acho que é muito importante, porque muitos colegas que não estão ali no dia a dia da motilidade digestiva, não sabem que nós criteriosamente trabalhamos com a monitorização esofágica, pH-metria esofágica, impedância pH-metria esofágica, utilizando as medidas da manometria esofágica para o correto posicionamento dos catéteres. Então, o que a gente muitas vezes observa é um colega que desapercebidamente solicita só pH-metria ou impedância pH-metria no intuito de documentar essa doença do refluxo, que realmente são os exames indicados para isso, e não solicita a manometria. Mas nós temos que obrigatoriamente realizar a manometria nesses pacientes para saber o posicionamento dos esfíncteres, porque cada paciente apresenta uma altura, uma distância entre os esfíncteres, um tamanho de esôfago diferente, e nós criteriosamente posicionamos os sensores da monitorização esofágica de forma individualizada para cada paciente, através da medida desses esfíncteres. Então, quando você solicita só pH-metria ou só impedância pH-metria, muitas vezes acontece de a gente realizar a manometria nesses pacientes para fazer esse posicionamento correto, e esse paciente às vezes vai para um outro colega que novamente solicita uma manometria. Não é? A gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia. Então, assim, a gente compreender como esses exames funcionam, por que é solicitado dessa forma. Tá? Mas, principalmente, em termos objetivos, como você falou, o objetivo da manometria na doença do refluxo é exatamente avaliar como funciona esse esôfago, em especial quando eu quero propor uma mudança de tratamento para esse paciente. Eu acho que você falou precisamente deixar essa mensagem que o laboratório motilidade ele vai poder ajudar na doença do refluxo com a manometria, primeiro, para localizar e realmente posicionar a sonda de pH-metria, orientar o paciente com dor torácica ou disfagia, dor torácica de origem não cardíaca, na vigência da doença do refluxo, observar se esse paciente realmente
tem alguma alteração dentro dessa refratariedade, se o paciente tem alguma alteração motora, que muitos pacientes acabam podendo ter uma alteração na contratilidade ou alteração na peristalse, e uma avaliação da barreira da junção esôfago-gástrica. Ela não vai fazer parte do diagnóstico de certeza da doença do refluxo, mas ela vai elaborar um conceito que vai ajudar e nortear. Primeiro, para tirar aquele paciente que está somente com carimbo de refratário, ele pode ter uma outra patologia, ou um paciente que precisa de uma intervenção, e se a gente tem que saber se ele pode ou não ser submetido a uma intervenção esofágica. Então, a manometria é muito valiosa para aquele paciente certo, no momento certo, para a gente poder ter um bom raciocínio. E com a manometria esofágica de alta resolução, passou a ficar muito mais reprodutível e os centros conseguem se comunicar através da classificação de Chicago 4.0, onde todos nós tenhamos a mesma linguagem. E nunca fazer uma pH-metria sem uma manometria esofágica. É uma mensagem que o Descomplicando deixa para você. Acompanhe os próximos vídeos, faça parte desse canal, espalhe esse vídeo para mais colegas e vamos impactar de forma positiva o nosso paciente.